Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu queria falar com vocês do álbum Mega, do Salvador Sanz. O argentino Salvador Sanz já é velho conhecido nosso aqui já tem um tempo. Ele veio aqui para Curitiba e participou das primeiras bienais de quadrinhos que teve aqui, na época que ainda se chamava Gibicon, e inclusive ele fez a arte de um dos cartazes. Nessa época, a Zarabatana publicou o primeiro livro dele aqui, O Fantástico Noturno, que, cara, é uma história de fantasia e terror sensacional. Depois, a Zarabatana publicou ainda Ângela de la Muerte, uma série de livros, né? O Esqueleto e também Legião. Aliás, esse Legião tem um vídeo aqui do Kitnet HQ de 6 anos atrás, eu vou deixar para vocês ali o cardzinho, o link no final desse vídeo para você dar uma olhada e ver o Kitnet Old School. Além dos livros da Zarabatana, o Salvador Sanz também foi publicado aqui no Brasil pela Script, pela editora Script. Tem uma história dele no almanac Script Magazine e ele também ilustrou as versões dos livros O Chamado de Cthulhu e O Habitante das Trevas, do Howard Phillips Lovecraft. Se você olhar as ilustrações do camarada, você vai perceber que, cara, ele é hiper detalhado, super sombrio, tem um quê de terror ali, de pesado, de medonho, que caracteriza o desenho dele e que é ótimo pro tipo de história que ele se propõe a contar. No caso aqui de Mega, eu poderia dizer que o protagonismo tá com uma garotinha chamada Tina. Ela é filha do Elmo. Pelo que eu entendi, os pais são separados, não sei há quanto tempo, mas o Elmo tá lá com ela em casa, e daí começam a ter as notícias na TV de algo estranho que está acontecendo. A bem na verdade, a história abre com esse padeiro. Carinha tá ali fazendo um bolo, imagino que seja um padeiro, né, um confeiteiro, tá fazendo um bolo e ele faz um bolo com o contorno da Antártica. E daí ele pega uma faca, uma adaga, que, cara, quando você olha pro negócio, você vê que não é um negócio normal, não é um instrumento normal, parece de pedra, assim, uma pedra escura, hiper trabalhada. E ele corta o bolo, ele produz uma rachadura no bolo. Aí logo você vira a página e vê que essa rachadura está acontecendo na Antártida de vida real. E essa rachadura revela um negócio esquisito que parece uma cela, um ovo, uma pokebola. E daí sai uma criatura. Essencialmente, Mega é uma história de monstros gigantes. Ele é um cruzamento assim de Godzilla com, sei lá, chamado de Cthulhu, porque ele tem um bocado, assim, se você vai acompanhar a trama, você vai ver que esse padeiro, esses instrumentos, a menina que começa a acompanhar a história, né, a Tina, o avô dela tinha morrido. O avô dela era um explorador, um pesquisador, estava no barco no meio do oceano e o barco desaparece. Ela de repente começa a ser visitada pelo espírito do avô em sonhos. Ele começa a aparecer sentado na cama dela, falando. E esse avô a gente vai descobrir que tinha uma relação com esse confeiteiro do diabo que desenterrou o bicho com o ritual lá na Antártida. E o avô vai falar para ela, olha, lá no meu escritório tem um chifre, não sei o que, de um animal muito precioso, é um presente para você, você pode... Esse chifre, quando ela sopra, ela evoca o monstro Mega. E daí a trama, pelo que esse camarada vai contar pra gente, existiam monstros, a Terra era dominada por monstros, aí esses monstros foram aprisionados, muito parecido com a ideia de Cthulhu. E o Mega é o guardião desses monstros. Quando os monstros escapam, ele precisa ser evocado para vir e levar eles de volta para a prisão, que é o que acontece. Essa é a trama desse primeiro volume. Isso tudo parece ser a primeira parte de uma história que ainda vai se desenrolar. Provavelmente Salvador Sanz vai desenvolver mais essa questão dos instrumentos, essa questão dessa magia que desperta, controla os monstros, né? O padeiro, a galera, a gente conhece ele nesse começo, a gente ainda não sabe direito o nome dele. A gente vê umas fotos dele, né, no navio lá do avô da Tina, fazendo parte da equipe, mas a gente ainda não sabe direito qual que é dos instrumentos, qual que é dessa mitologia, mas o básico já é explicado pra gente. E essa garotinha, a Tina, ela vai controlar o Mega, ou pelo menos vai evocar ele quando precisa. E ela ainda passa a ser assombrada por outra criatura. E cara, essa é medonha.
Porque não é que seja um monstro muito grande, mas cara, é um treco assim que deve ter, sei lá, o tamanho de um cachorro pequeno, assim, sei lá. Cara, assusta, porque é uma mistura de morcego com aranha e a guria tá dormindo e de repente ela acorda e vê aquele vulto na janela. E sem brincadeira, cara, é essa coisa do desenho do Salvador Sanz, cara. Ele cria uma atmosfera com o desenho, ele cria um clima que é muito, muito foda. E ainda por cima você tem esse detalhe, ele não tem preguiça de desenhar, né? Então ele desenha as cidades, desenha os prédios, as sequências de confronto entre os monstros, que é o que a gente vai encontrar mais na história, elas são muito boas, elas são longas, elas são detalhadas, você entende a ação acontecendo. Então é um trabalho muito bacana, é o primeiro, imagino que seja o primeiro de uma série, acho que vai ser bacana de acompanhar. O forte disso aqui é realmente a arte do Salvador Sanz. E se você, que nem eu, curte historinha de monstro, curte um bom desenho, curte esse clima, essa atmosfera Lovecraftiana, vai aqui no Mega, que é muito bom. E se puder, confira também o Noturno e o Legião, que são outros 2 álbuns do Salvador que eu acho incríveis. Pessoal, se vocês curtiram, por favor, dá um joinha para nós aí. Se quiser, divulga o nosso trabalho que a gente agradece. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.